Olá, tudo bem? Da série Experiência com Deus. Pois é, tô vindo aqui compartilhar mais uma experiência que eu tive com Deus, né? Eu compartilho tudo que eu sinto no meu coração de falar, de compartilhar alguma experiência vivida, porque exalto o nome do Senhor, né? E Ele é sobre todas as coisas, tudo é para Ele, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Então eu falo para poder exaltar o nome do Senhor mesmo, porque só Ele pode fazer. Eu vou tentar resumir para ser bem objetivo e não ficar muito extenso, tá? Semana passada, o meu filho Brian teve uma crise de asma, né? Uma crise alérgica. E aí, a minha mãe me mandou mensagem. A minha mãe, ela cuida dos meus filhos, do Brian e do Eloá, e também cuida do meu sobrinho Samuel, né? E aí, minha mãe mandou mensagem assim: Flávia, o Brian vai pra escola? O Brian tá meio cansadinho. Minha mãe foi lá e mandou o vídeo do Brian respirando. Eu falei: mãe, não manda. Beleza. Se passou algum tempo, minha mãe mandou mensagem novamente falando que o Brian tava pior, tava mais cansado ainda. E aí eu fui ver o vídeo, realmente o Brian tava muito cansado, respirando com muita dificuldade. Eu falei, meu Deus, e agora? O Fabrício não tava por perto, né? Nem sempre o Fabrício tá em Macaé, às vezes o Fabrício tá em outras regiões, nas proximidades de Macaé, mas não em Macaé. Aí eu fui, entrei em contato com uma amiga nossa, que mora perto da gente, e perguntei se ela podia ficar com o Eloá pra mãe levar Brian no hospital pra mim, que eu ia chamar o Uber pra o Uber pegar minha mãe em casa com o Brian e ir pro HPM pra pediatria da emergência. Beleza. Aí essa nossa amiga ficou, né, com o Eloá e ficou também com o Samuel. E aí então minha mãe seguiu com o Brian pro HPM. E até então eu fiquei tentando falar com a minha mãe pra saber notícias de Brian. Por quê? Eu tô aqui na sala de aula, né? Porém, eu tô com uma outra instrutora também, teórica, a Michelle, e tô aqui com ela para adaptação de sistema, enfim. E a Michelle que tava aqui dando a aula nesse momento. E aí eu fiquei tentando falar com minha mãe, eu não conseguia falar com minha mãe de forma nenhuma. Minha mãe não respondia, minha mãe não atendia. E eu tinha compartilhado com a Michelle o que estava acontecendo com meu filho. E a Michelle, beleza. Aí às vezes a Michelle perguntava, né? E aí, Flavia, já teve alguma notícia do seu filho? Eu falei assim, não, ainda não, tal. E toda vez que ela ficava me perguntando, eu já tava dentro de mim sentindo uma dor muito forte no peito, né? Meu peito, eu senti uma dor forte por dentro do peito, uma dor forte, uma dor física mesmo, uma dor doendo muito. E eu tava com o choro assim agarrado na minha garganta. Tava muito agarrado aqui dentro, tava travado, um nó na minha garganta, com vontade de chorar, devido ao meu filho estar passando por isso. E aí, tá, eu fui lá, respirei por um momento e fui no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu falei assim, Deus, tenha misericórdia, meu pai. Senhor, tenha compaixão do meu filho. Senhor, visita o meu filho, seja com o meu filho, meu Pai, restabeleça em nome de Jesus a respiração dele, meu Deus, o Senhor pode fazer. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai. Senhor, acalma meu coração, faça eu descansar no Senhor, meu Deus, não deixa eu ficar dessa forma tão aflita, de chegar a sentir dor por dentro, meu Pai. E ali eu comecei a orar ao Senhor. E eu dei umas 10 respiradas fundas e soltava o ar. Respirava e soltava o ar para dar aquela aliviada dentro de mim. Beleza. Daqui a pouco eu consegui falar com minha mãe. Minha mãe falou assim, Flávia, agora eu não posso falar, o Bré já tá sendo atendido. Eu falei, então tá bom. Por um lado, eu consegui ficar mais confortável, assim, mais tranquila, devido a ele estar com a minha mãe, tá? Porque vó mãe duas vezes, né? Tem esse ditado que vó é mãe duas vezes, então é sobre isso. Então o Brian estava com minha mãe. Então eu fiquei mais tranquila, sabendo que ele estava em boas mãos, né? E aí, beleza. Beleza, tal. Depois eu fui conversando com minha mãe, acompanhando o caso. O Brian tava sendo medicado, minha mãe foi, depois mandou o vídeo de Brian já, tal, tudo beleza. Enfim, Brian deu entrada no HPM 3 horas da tarde e Brian saiu quase meia-noite desse dia, né? Eu estava em alerta, né? Se algum momento ali alguma coisa, não sei, acontecesse algo, eu ia ter que comunicar, enfim, a minha chefe e avisar ela, né? Que estava acontecendo, que eu ia precisar, infelizmente, cancelar as minhas aulas, que eu ia ter que ir embora, enfim. Mas eu estava a todo momento acompanhando a situação, estava tudo. Minha mãe foi falar, tá tranquila, tá medicado, tô aqui com ele, tal. Então, beleza. Enfim, quando deu meia-noite, quase meia-noite, eu já tinha chegado em casa, já tinha pegado as crianças com a nossa amiga, Eloá e Samuel, tinha ficado em casa com eles, minha mãe no hospital. Quando minha mãe chegou com o Brian em casa do hospital, aí minha mãe começou a me contar tudo que tinha acontecido. E a minha mãe falou
que quando o Brian chegou no hospital, o Brian estava com a saturação dele muito baixa, muito baixa. O que é saturação baixa? Falta de oxigênio no sangue. O Brian já estava sem oxigênio. O Brian estava a ponto de realmente de desfalecer, porque ele estava totalmente pálido. Minha mãe falou que quando o Brian chegou, o Brian foi direto para a emergência, para a sala vermelha. E ali, minha mãe falou que veio 5 pessoas em cima de Brian, né? Médico, enfermeiro, todo mundo em cima de Brian, acompanhando a respiração de Brian. Minha mãe falou que foi uma loucura, 5 pessoas em cima de Brian. E desde o momento que o Brian chegou, foi dieta zero. O Brian não podia comer nada, para não poder broncoaspirar, né, pro pulmão, enfim, agravar a situação dele. Então o Brian ficou em dieta zero. A única coisa que ele tinha feito era mamado de manhã, almoçou e depois não comeu mais nada o dia todo, até quase meia-noite, porque ele tinha que ficar dieta zero. E ali acompanhando ele, enfim. E aí, graças a Deus, né, restabeleceu a respiração do Brian, o Brian ficou bem e o Brian veio para casa. Ele fez todos os exames, fez raio-x, fez exame de sangue para ver como estava o estado, se ele ia ter que ficar internado, se ele ia poder ser liberado. E no final de tudo, graças a Deus, Brian foi liberado e veio para casa. E aí, olha o que aconteceu. Numa emergência é algo emergência. O próprio nome já diz, né? Do que para que é esse setor. E quando o Brian chegou na emergência, você às vezes é atendido por um médico e depois faz troca de plantões, e aí de plantão, e aí entra um outro médico, dá sequência no que já foi iniciado e assim vai, né? Deus, ele é tão fiel sobre as nossas vidas que o Brian deu entrada com uma médica, a doutora Lara. Brian foi atendido por ela, diagnosticado por ela, acompanhado tudo por ela. Né? Brian tava com rinite, Brian tava com algumas coisinhas, Brian deu alguma bactéria no sangue, enfim, várias coisinhas que foi identificada após o diagnóstico ali das solicitações de exame que essa médica pediu pro Brian, dentro do HPM. E aí eu vou te falar uma coisa, pra você ver o cuidado de Deus, só pra gente poder entender do que eu tô falando pra vocês. A médica que atendeu o Brian não era somente uma pediatra, né? Que às vezes a pessoa é pediatra e só atua ali na pediatria, não tem nada, algo além específico. Essa pediatra, além de ser pediatra, ela é alergista e, não sei se eu vou falar o nome certo, tá? Imunologista, que também trabalha sobre imunidade. Ela é especialista, ela é formada nisso também, além da pediatria. Então, ela era o profissional realmente que Brian precisava de ser atendido por uma pessoa que realmente entendia essa área da alergia, da asma, do rinite, da falta de ar. Brian tinha que ser atendido por um profissional desse. E foi esse profissional que atendeu o Brian. Foi essa doutora que atendeu o Brian. E essa doutora atendeu do início ao fim, após os exames. Ela que deu alta pro Brian. Ela que passou remédio, suspendeu o remédio que o Brian tomava. O Brian tomava, era aplicado Clenil, suspendeu o Clenil, passou um outro remédio. Outros remédios, que ela falou, são remédios bons. Tá? Uns que nem foram baratos, mas que é bons, realmente, assim, especialista do que ela estava falando. E aí, eu fui procurar no Google, quem é essa doutora? Aonde que ela atende? Ela atende particular? Quem é ela? E aí, eu fui identificar que essa doutora Lara é do Rio das Ostras. Ela tem um consultório em Rio das Ostras, ela só atende Rio das Ostras. Mas, gente, a classificação do Google, meu Deus do céu, todo mundo elogiando, falando que ela é a melhor da cidade, que ela é maravilhosa. As avaliações com pontuações negativas é referente ao atendimento do telefone. Diz que liga e ninguém atende, mas referente ao profissional, ao atendimento dela, é perfeito, é sensacional. E aí, eu quero compartilhar isso com vocês, porque olha o que Deus fez. Olha o que Deus organizou. Olha o que Deus promoveu na vida de Brian, né? Tipo assim, eu ia ter que marcar uma consulta com uma alergista. Só que eu consegui essa alergista na emergência, nem de ser pediatra. Então, assim, só Deus faz isso. Só Deus cuida. A gente, ser humano, nós temos nossa fraqueza. Nós sentimos porque nós somos seres humanos. E qual mãe que não vai sentir quando você vê seu filho doente? Nós sentimos. Mas o Senhor me deu paz no espírito. O Senhor me deu discernimento. O Senhor ministrou dentro do meu coração. Eu consegui finalizar o meu dia. Consegui dar as minhas 3 últimas aulas do dia. Consegui ir para casa, pegar minha filha, o meu sobrinho. Consegui tudo debaixo da presença. Debaixo da mãos do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha casa. Então, é sobre isso. Sempre que você passar uma situação que você não acha que não vai aguentar, que tá doendo muito, clama ao Senhor. Na verdade, em tudo nós tínhamos que clamar a Deus, do detalhe ao impossível, né? Mas tenha certeza que existe um Deus com você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele cuida da gente. É um Deus que não dorme.
É um Deus que tá com a gente 24 horas por dia, a cada batida do nosso coração, a cada respirar. Eu precisava compartilhar sobre isso porque é Deus que faz. Não há outro a não ser Deus. Fiquem com Deus.